você vai ficar sem cliente para atender. Olá, eu sou o professor Regiano Vedovato e nessa série de 3 aulas da Jornada Sucesso em Vendas, estamos estudando os segredos ocultos para você se tornar um campeão de vendas. Hoje vamos falar sobre os segredos dos negociadores de sucesso. Sucesso é uma questão de decisão. Você já deve ter ouvido essa frase. Em vendas, não é diferente. Tem gente que quer ter sucesso, ganhar mais dinheiro, dar uma boa condição de vida para a família, mas tem vergonha de ser vendedor, por exemplo. Mal sabem eles que esse é um dos grandes segredos das pessoas bem-sucedidas. Elas dominam a habilidade de vendas e mais, sentem orgulho em falar que são vendedoras. Caso você, de alguma forma, ainda sinta vergonha de ser vendedor, de oferecer o seu produto, o seu serviço, dá só uma olhada no que fala o empresário e apresentador de TV Carlos Massa, conhecido também como Ratinho. Para cada sapato que eu arrumasse para o cara engaixar. Então, eu sempre vendi alguma coisa. Eu gosto de vender. Se eu perguntar o que eu gosto de fazer, qual a tua profissão? Vendedor. E esse vendedor é que te fez ganhar dinheiro na televisão? Tudo. Eu sou um bom vendedor. E daí a turma fala, porra, você ganhou dinheiro, os outros não ganham dinheiro. Peraí. Somos todos artistas. Só que eu sou artista e vendedor. Eu não fico esperando vir um comercial atrás de mim, não. Eu vou atrás. Eu corro atrás. Eu não paro. Eu faço outro negócio. Se precisar vender, eu vendo carro, eu vendo confusão, compro uma fazenda, vendo outra. Minha vida é assim. Até hoje? Até hoje, eu gosto. Tá no sangue isso? No sangue. Antes de falar o que eu vou explicar nessa aula, quero dar os parabéns a todos que postaram o resumo da aula 1 lá na comunidade do Facebook. Quem postou certinho, conforme a nossa orientação, já está concorrendo à premiação, que vai rolar no final da Jornada Sucesso em Vendas. Se você não está sabendo dessa premiação, no final dessa aula eu explico direitinho como funciona para você também poder participar. Só lembrando que na aula passada eu falei das armadilhas mais comuns em vendas e que fazem você perder muito dinheiro. O objetivo da aula 1 foi elevar o seu nível de consciência, para que você possa evitar entrar nesses caminhos errados. Se você ainda não viu o que eu ensinei na aula 1, vai lá e vê a gravação, que hoje, aqui nessa aula, eu vou te mostrar os segredos dos negociadores de sucesso. Pois bem, dito tudo isso, para a aula de hoje, eu separei 19 ações que todo negociador de sucesso costuma fazer. E eu quero que você se inspire nessas ações e passe a arrebentar de vender. Eu vou te explicar por que essas ações são importantes. Porque na prática, você não controla se o seu cliente vai ou não comprar de você. Assim como você não controla, por exemplo, se o seu filho ou sua filha irá te amar. Essa é uma decisão deles ou dele. O que você controla de fato são as ações que você faz para que o seu filho ou sua filha te ame de fato. O que você irá fazer para que isso aconteça? Da mesma forma é o cliente. O que você controla são as ações que você irá fazer durante o processo de vendas, para que ele compre de você. Vamos lá? Vamos estudar cada uma dessas ações. 19 ações dos negociadores campeões. Ação número 1. Negociadores campeões planejam com antecedência. Isso é quase como descer para baixo ou subir para cima. É um pleonasmo, porque planejar já é com antecedência. Na verdade, eu usei isso de propósito, tá? Só para reforçar a importância de antecipar possíveis problemas que possam acontecer aí nas suas vendas. Até porque a falta de venda nunca é um problema, é apenas uma consequência das ações que você fez nos passos que envolvem o processo de vendas. E os campeões de vendas costumam fazer 2 tipos de planejamento. Anote aí, planejamento físico.
É aquele que cuida dos materiais, das ferramentas necessárias para executar uma boa venda, como computador, telefone, catálogos, contratos, caneta, mostruário, links de sites, etc. Tudo precisa estar organizado e testado antes da conversa com o cliente, para evitar surpresas desagradáveis na hora que você está dando o teu show. Certa vez, eu vi um mostruário de um campeão de vendas do ramo farmacêutico. Nossa, dava orgulho de ver a forma como ele organizava as suas amostras grátis e o seu material dentro do carro. Já tem alguns que dá até medo de olhar dentro do carro, não é mesmo? Um outro tipo de planejamento é o planejamento mental. É o estado emocional, a mentalização da venda, análise de possibilidades de argumentação, de objeções, estratégias possíveis de serem aplicadas nas conversas de vendas. O negociador campeão, ele sabe que a venda, na verdade, ela inicia na sua própria cabeça. Você pode estar pensando nesse momento, eu não estou nem aí para o planejamento e mesmo assim eu fecho vendas. Claro que você irá vender sem planejar, não tenha dúvida disso. Mas nós não estamos falando de vendas aleatórias, nós estamos falando de vendas consistentes. Nós estamos falando aqui de campeões de vendas. Se você alega não ter tempo para planejar as suas vendas, pode ter certeza, você será obrigado a arrumar tempo para resolver problemas causados pela falta de planejamento. E quais são esses problemas, geralmente, professor? Olha, o primeiro deles é a queda nas vendas. Um outro problema muito frequente da falta de planejamento é a baixa taxa de conversão. E assim por diante. E quando isso acontecer, presta atenção, possivelmente você irá gastar mais tempo, mais energia e até mais dinheiro para resolver. Se você chegou onde chegou no improviso, sem planejamento, imagine se você tivesse usado o planejamento ao seu favor, onde você poderia estar, não é mesmo? Ação número 2. Negociadores campeões prospectam continuamente. O campeão de venda, ele não espera as vendas diminuírem para fazer topo de funil. O que é topo de funil, professor? Bom, topo de funil é você falar com pessoas ou empresas que ainda não te conhecem e talvez nem saibam o que você faz. Os campeões de vendas, eles sabem que a prospecção deve ser contínua, mesmo em períodos de fartura. Atualmente existem inúmeras possibilidades de prospecção, tanto na prospecção ativa quanto na receptiva. Quando eu iniciei nas vendas há mais de 20 anos, existia praticamente apenas a prospecção ativa. Nós chamávamos de face-to-face, ou seja, era bater na porta das empresas mesmo, na casa das pessoas, olho no olho, se apresentar e prospectar. Hoje em dia está muito mais tranquilo. Existem eventos, feiras, congressos, redes sociais, publicidade, tráfego pago, e-mails, blogs, indicações, visitas. Bom, é um leque interminável de possibilidades. Eu quero te dar um exemplo de prospecção ativa e um exemplo de prospecção receptiva do nosso trabalho aqui do Instituto para você entender do que eu estou falando, tá bom? Recentemente, nós recebemos um pedido de orçamento para uma convenção de vendas de uma empresa do agronegócio. A diretora de marketing, ela entrou em contato com a gente pelo direct do nosso Instagram. Quando eu perguntei para ela como que ela havia ficado sabendo do nosso trabalho, ela respondeu que acompanhava o nosso conteúdo pelas redes sociais. Então, eu fiz uma investigação rápida no que ela precisava, fiz uma oferta e nós fechamos a negociação. Esse é típico de uma prospecção receptiva, ou seja, o nosso conteúdo gerado e distribuído nas redes sociais atraiu o cliente. Alguns chamam isso de inbound marketing. Olha, se esse cliente tivesse vindo 100% atraído pelo nosso conteúdo orgânico, seria inbound marketing. Mas como aqui no Instituto a gente costuma também investir em tráfego pago para distribuir o nosso conteúdo nas redes sociais, eu considero isso uma prospecção receptiva, mas mista, o famoso lead. Em uma outra situação, eu estava participando de uma reunião presencial em uma associação comercial. No final da reunião, eu perguntei para a responsável se havia alguma empresa lá na cidade dela que costumava investir em treinamentos de vendas. Ela me passou o nome de uma empresa. Nós fomos até essa empresa com o objetivo de divulgar o nosso trabalho. O responsável não estava naquele dia na empresa, mas eu não perdi a oportunidade. Eu deixei um livro meu
de presente para ele, autografado, e solicitei que a secretária entregasse para ele. Depois de alguns dias, eu nem lembrava mais desse livro que eu havia deixado lá, eu recebi uma mensagem da empresa falando que o diretor havia recebido o meu livro e estava agradecendo pelo presente. Alguns meses depois, veio a mensagem da diretora de marketing solicitando um orçamento para a convenção de vendas deles. Fechamos essa negociação também. Esse é um exemplo de prospecção ativa, ou seja, nós fomos ao encontro do potencial cliente. Anote aí para você não esquecer. Independente de qual for o seu canal, se é ativo, se é prospectivo, ou se é rede social, ou se é telefone, fique muito atento ao ciclo de vendas do seu produto. Quanto menor for o seu ciclo de vendas, menor a necessidade de prospecção. Quanto maior for o seu ciclo de vendas, maior é a necessidade de prospecção. Negociadores de sucesso que dependem da prospecção ativa, eles sempre separam um tempo na agenda, eles bloqueiam um tempo na agenda para prospectar. Estão sempre alimentando o topo do seu funil. Inclusive com metas de contatos diários, semanais, mensais. Eles sabem que prospectar é diferente de vender. Os objetivos são diferentes. A abordagem ao cliente é diferente. Você pode estar pensando agora, mas professor, como que funciona então no caso de eu receber o lead pronto? Então, uma prospecção receptiva. Deixa eu te falar o ponto positivo e o ponto negativo da situação pela ótica do vendedor. Na prospecção ativa, o ponto negativo ela exige mais esforço e tempo do vendedor. Há uma dificuldade maior de escalar as vendas. E o ponto positivo, você consegue identificar melhor as oportunidades e criar confiança desde a primeira abordagem. Na prospecção receptiva, de lead, o ponto negativo é geralmente a qualidade do lead, que nem sempre é boa. E o vendedor possui muito pouco tempo para criar confiança. A taxa de conversão costuma ser mais baixa. E qual que é o ponto positivo? Se o trabalho for bem feito, há menos desgaste do vendedor para levantar interessados. E tem também uma facilidade maior para escalar as vendas. O fato é que, tanto na prospecção ativa quanto na receptiva, você precisa estar sempre alimentando o topo do seu funil de vendas. Ação número 3. Negociadores campeões conquistam a atenção dos clientes. Eles costumam quebrar o padrão, usam frases de impacto, fazem perguntas reflexivas, fazem coisas inesperadas, levam brindes especiais e exclusivos, algo que surpreenda o cliente. Mas eles sabem que não basta apenas conquistar a atenção. Tão importante quanto conquistar é saber reter essa atenção. A atenção é uma das moedas mais valiosas da atualidade. E sem ela, não há venda. Pelo menos não na quantidade e na qualidade que deveria. Um aluno nosso, representante comercial no ramo de confecções, certa vez mandou uma mensagem falando que havia se negado em mostrar as suas peças de roupas porque a cliente tinha dito para ele que teria apenas 20 minutos para lhe dar atenção por conta de um compromisso. Ele falou para ela que, nesse caso, ele preferiria não mostrar. Na mensagem que ele enviou para a gente, a sua dúvida era se ele teria feito a coisa certa. Porque ele ficou com medo, né, que a cliente não atendesse mais ele depois. Eu lhe dei os parabéns e disse que um grande negociador precisa estar pronto para fazer a coisa mais difícil nas vendas, que é não vender. Depois de alguns dias, esse mesmo aluno enviou outra mensagem, contando que havia conseguido um outro horário com essa mesma cliente e que a sua venda para ela teria sido sensacional. Será que ele não teria conseguido vender em 20 minutos? Você pode estar se pensando. Eu acredito até que sim, poderia. Mas não na quantidade que ele vendeu. Porque no ramo dele, que é confecções, o tempo para ele apresentar o mostruário, cada peça, é fundamental. E os estudos mostram que em determinados segmentos, quanto maior o tempo de retenção da atenção dos clientes, maior o ticket médio de venda. Você pode estar pensando, mas professor, as pessoas não têm mais tempo para nada, nós precisamos ser rápidos na nossa abordagem. Calma, calma, segure o seu coração. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, ainda nessa aula, tá? Mas você quer uma dica poderosa de como conseguir reter a atenção das pessoas? Anote aí, o storytelling. O storytelling é uma ferramenta poderosa para reter a atenção dos clientes.
E o legal é que quando você conta uma boa história, e essa pessoa, esse outro alguém presta atenção na história, as áreas estimuladas do cérebro de quem conta e de quem ouve a história são exatamente as mesmas. Ou seja, cria-se uma sintonia cerebral através dos neurônios espelhos. Campeões de vendas são muito bons em contar histórias. Ação número 4. Negociadores campeões geram interesse em seus clientes. Ou geram interesse dos seus clientes, como você preferir. E como eles fazem isso? Falando do quanto eles são maravilhosos, de quanto seus olhos verdes são lindos e encantadores? Não. Absolutamente não. Eles fazem isso falando das dores, dos problemas, das insatisfações, dos sonhos, dos objetivos e das ambições dos clientes. Lembre-se, vendas não é sobre você, vendas é sobre o seu cliente. As pessoas compram pelos motivos delas e não pelos seus. Aliás, aqui está mais uma forma poderosa para você conseguir reter a atenção das pessoas, hein? Falando delas. A negociação é um jogo de conquista de direitos. Você está sempre buscando conquistar o direito de permanecer um pouco mais com o seu cliente, dar um passo além. E como que eu posso saber se gerei o interesse, professor? Bom, você pode mensurar isso na quantidade de tempo que as pessoas permanecem assistindo seus vídeos, por exemplo, na forma como os clientes prestam atenção em você, como eles mexem no mostruário ou no catálogo, ou até mesmo por aquela famosa pergunta: como funciona? Consegue me explicar melhor? Olha só, certa vez, depois de várias tentativas, eu consegui marcar uma reunião com um empresário. Quando ele entrou na sala de reuniões, ele foi logo falando: olha só, temos só 5 minutos, porque eu tenho uma reunião importante daqui a pouco e as pessoas já estão me aguardando. Perfil dominante, foco em resultados e vantagens. Falei assim para ele: senhor cliente, fique tranquilo, eu não preciso mais do que 5 minutos com o senhor. Explanei o que eu queria de forma direta e sucinta, em menos de 5 minutos. Ele ouviu com atenção e veio a esperada pergunta: tá, mas como é que isso vai funcionar? Bingo! Consegui gerar o interesse. Conquistei o direito de aprofundar um pouco mais o assunto. Resultado, depois de 15 minutos de conversa, ele pegou o telefone e ligou para a secretária dele pedindo que ela avisasse as pessoas da outra reunião que ele iria se atrasar um pouco. Saí de lá com o negócio fechado. Aqui, eu quero te chamar a atenção também para a importância de você ter vários pitch de vendas treinados. Pitch de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, de 60 minutos. Dessa forma, você irá usar aquele que for estratégico para o momento. Ação número 5. Negociadores campeões fazem perguntas inteligentes. Perguntas abertas ou perguntas fechadas, professor? Bom, depende do momento e do objetivo. O que são perguntas abertas e o que são perguntas fechadas? Perguntas abertas são aquelas que estimulam o cliente a explicar algo melhor, com as próprias palavras. Geralmente, essas perguntas iniciam com como, por quê, de que forma, o que exatamente. Já as perguntas fechadas são aquelas que o cliente responde com uma resposta mais direta, mais simples, tipo sim, não, talvez, um número, um dado, e assim por diante. As perguntas, elas se dividem basicamente em 4 tipos. Quem nos ensina isso é Neil Hackham, na sua metodologia conhecida como metodologia SPIN. O primeiro tipo de pergunta são as perguntas de situação, que têm como objetivo levantar fatos e dados. O segundo tipo de perguntas são as perguntas de problemas. O nome já é autossugestivo, não é mesmo? Ou seja, o objetivo é levantar possíveis problemas, dores, necessidades, desejos. O terceiro tipo de perguntas são as perguntas de implicação. E o objetivo é mostrar para o cliente que se ele não resolver o problema logo, isso pode se agravar com o tempo. E o quarto tipo de perguntas são as perguntas de necessidade e solução. E o objetivo é mostrar para o cliente que se ele resolver o problema, a sua vida será muito melhor. Através dessas perguntas, os negociadores campeões conseguem mudar o estado emocional dos clientes. Conseguem tirá-los de um quadrante emocional de insatisfação, por exemplo, e levá-los para um quadrante de desejo.
Conseguem também intensificar uma dor, deixando ela mais aguda, mais latente e, com isso, estimulando o cliente a decidir mais rápido. É incrível ver como os campeões de vendas conseguem direcionar toda uma negociação apenas com uma ou duas perguntas bem feitas. Aliás, anote isso. Não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. E quem pergunta direciona a negociação para onde quiser. Ação número 6. Negociadores, campeões, ouvem atentamente. Ouvir é diferente de escutar. É preciso aprender a ler nas entrelinhas, ler os sinais, o ambiente. Como você quer vender valor se você não sabe o que o seu cliente valoriza de fato? Negociadores campeões, eles são ótimos em fazer esse tipo de leitura. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e apenas uma boca. Isso deveria nos ensinar algo, não é mesmo? Deveria nos ensinar que podemos observar e ouvir pelo menos 2 vezes mais do que falamos. Olha só como um negociador de sucesso se utiliza disso para vender mais com menos esforço. Recentemente, eu conheci um consultor de negócios em uma das minhas palestras. Esse consultor, ele ganha vida prestando consultorias em grandes fazendas lá no centro-oeste do Brasil. Ele contou que, quando ele chega em uma fazenda que está indo visitar, entre o portão e a sede da fazenda, ele diminui a velocidade do carro e inicia uma observação especial. Ele observa o estado do portão, como é o plantio da lavoura, se possui muitas ervas daninhas, se a margem da estrada está limpa, se possui cerca, como está essa cerca. Ao chegar na sede, ele observa com cuidado a casa, o escritório, a organização dos equipamentos e, por último, ao chegar no estacionamento, ele observa se os carros estão dispostos de frente ou estacionados de ré. Segundo ele, tudo isso já lhe passa informações suficientes para ele entender o perfil do fazendeiro e do gestor da fazenda. Dessa forma, ele consegue validar rapidamente, em poucos minutos de conversa, qual é o perfil do cliente e como ele costuma tomar decisões. Com isso, ele passa a ser exponencialmente mais assertivo na comunicação. Você consegue entender agora o motivo pelo qual algumas pessoas são diferenciadas? Ação número 7. Negociadores campeões geram desejo em seus clientes. Desejo é diferente de interesse. Depois que a pessoa realmente quer algo, ela vai dar um jeito de buscar aquilo para ela. Pode até demorar um pouco, mas ela vai fazer de tudo para conseguir. Vai financiar, vai remanejar a verba, vai conseguir dinheiro emprestado. George Clark, ele fala que depois que você entrou na mente do seu cliente, a venda é uma questão de tempo. Napoleão Hill falava que quem realmente quer algo sempre encontra um caminho. Quem não quer tanto assim, sempre encontra uma desculpa, um obstáculo. Mas, professor, como fazer para criar desejo nos clientes, afinal de contas? Os campeões de vendas fazem isso de 3 formas. Primeira, eles utilizam o seu mecanismo único. Eles mostram de forma clara o que só ele pode fazer pelo cliente, que ninguém mais consegue. Pelo menos não na mesma qualidade e na mesma velocidade. 2, eles fazem ancoragem. Eles usam a ancoragem de preço ou mesmo de tempo de uma forma muito natural, fixando no cérebro do cliente uma informação que acelera a sua decisão. E 3, eles transformam benefícios em vantagens. Para você entender isso, grave essa sigla, CBV, características, benefícios e vantagens. O que significa cada uma delas? Bom, preste muita atenção. Características. Característica nada mais é do que a descrição técnica do produto ou a descrição do escopo do seu serviço. Benefícios. É tudo aquilo que o seu produto ou serviço faz, mesmo que o cliente não precise dele. E vantagens? Bom, vantagens é um benefício que resolve um problema específico. As vantagens geralmente justificam um preço maior.
As pessoas costumam pagar mais pelas vantagens. Negociadores campeões sabem como poucos transformar benefícios em vantagens. Ação número 8. Negociadores campeões usam gatilhos e atalhos mentais. Gatilhos mentais são estímulos visuais, auditivos e sinestésicos que ajudam as pessoas a tomarem decisões. Já atalhos mentais são caminhos neurais que o cérebro usa para economizar energia e tomar decisões mais rápidas. Alguns exemplos de gatilhos mentais: autoridade, contraste, evento, storytelling, prova social, prova, reciprocidade, especificidade, afinidade, desapego e assim por diante. São dezenas e dezenas de gatilhos conhecidos. Alguns exemplos de atalhos mentais: processos, passo a passo, lealdade, planejamento, autonomia, reconhecimento, resultados e vantagens. Os campeões de vendas, eles sabem que até 95% das decisões são emocionais e que depois de tomadas, elas são racionalizadas para justificar a decisão. Por isso, eles usam estratégias para conversar com o sistema límbico emocional dos clientes e não com o córtex racional. Os gatilhos e os atalhos mentais, eles servem exatamente para isso. Tem gente que fala, mas professor, os gatilhos mentais já estão tão batidos que não funcionam mais. É aí que você se engana. A reação é emocional e não racional. Se eles forem usados no momento certo, com a intensidade certa e pelo tempo certo, o fato de você saber que ele está sendo usado não lhe torna imune a eles. Se você está assistindo essa aula, por exemplo, pode ter certeza que você foi estimulado em algum momento por um desses gatilhos ou por algum desses atalhos mentais e talvez você nem saiba disso. Ação número 9. Negociadores campeões fazem ofertas incríveis. Quando você ouve atentamente, fica mais fácil, ou pelo menos menos difícil, fazer ofertas mais assertivas, mais atrativas. As ofertas, elas precisam mostrar de forma clara como a sua solução irá resolver os problemas identificados nas conversas com o cliente. E principalmente, o porquê a sua oferta é a melhor opção. Mostre as suas garantias. Se possível, inclua depoimentos de clientes satisfeitos. Se você for usar bônus, use algo que possa resolver problemas futuros. Monte combos. O cérebro adora ter a sensação de estar ganhando algo. Lembre-se, nós estamos falando aqui de uma proposta comercial e não de uma proposta técnica. São coisas bem diferentes. A proposta técnica, ela explica, ela detalha. Já a proposta comercial, ela vende, ela serve para isso, para vender. E aí, como é que está a aula até esse momento? Está gostando da aula? Ação número 10. Negociadores campeões usam técnicas de fechamento de vendas. Técnica bumerangue, Duque de Wellington, ancoragem 3 opções, objeção final, técnica do ou, técnica da venda perdida, técnica dos 3 Cs da venda, chave de braço, história intimidante, soco de café. Nossa, são tantas as técnicas de fechamento que eu costumo falar que é até uma covardia você acompanhar um vendedor preparado em uma negociação. É lindo ver um negociador bem treinado negociando. Eles internalizam as técnicas de uma forma que não parece aquela coisa decorada, aquela coisa forçada, sabe? Tudo aquilo soa como algo natural. Os campeões de vendas sabem que a venda não é dom, venda é método e, acima de tudo, é treino. E uma coisa que me chama a atenção nos treinamentos que eu ministro regularmente é a diferença que existe entre os campeões de vendas e os vendedores bola murcha na hora de treinar simulação de vendas. Enquanto os campeões estão focados, os bola murcha estão levando tudo na brincadeira. Para os campeões, treino é jogo e jogo é guerra, como diz o meu amigo Ronan Mairesse. Já para os bola murcha, é só mais uma brincadeira, é só mais um dia de folga. Aí eu pergunto para você, quando um piloto de avião vai fazer a simulação de voo, ele leva tudo na brincadeira? Quando um cirurgião vai treinar as suas cirurgias, ele leva tudo na brincadeira? Quando um engenheiro, quando ele vai fazer as simulações de materiais que vai num prédio, ele leva tudo na brincadeira?
Bom, pois bem, você já deve ter entendido onde está a grande diferença, não é mesmo? Ação número 11. Negociadores campeões fazem CTA, Call to Action, chamada para ação. Negociadores campeões, eles propõem a venda, eles provocam a venda. Eles não ficam aguardando apenas o cliente querer, pedir para comprar. Eles estão sempre mostrando com clareza qual é o próximo passo. Pode ser uma visita na fábrica, uma chamada de vídeo, uma ligação por telefone, uma visita presencial ou mesmo confirmar o pedido e assinar o contrato. É impressionante como eles crescem na hora da negociação e do fechamento da venda. Eles não se abalam com as negativas do cliente. Sempre que eles recebem um não, eles lambem as feridas, juntam os cacos rapidamente, erguem a cabeça e vão imediatamente para outro cliente. Eles sabem que nessa profissão é preciso ser persistente, mas é necessário também amar o próximo. Eles fazem tudo o que está no seu alcance para fechar a negociação. Mas quando percebem que chegaram no limite, eles deixam esse cliente no relacionamento do funil e vão para o próximo. Eles são persistentes e não insistentes. Há uma diferença nisso. Ação número 12. Negociadores campeões fazem pós-venda. Eles acompanham os clientes depois da venda. Eles sabem que a percepção de valor do cliente está relacionado muito mais no que se faz depois da venda do que se faz antes e durante a venda. Ou seja, o jogo de gigantes ele inicia de fato depois que o cliente fala sim. Eles estão sempre parabenizando os seus clientes por ter tomado a melhor decisão. Eles se preocupam em fazer o cliente usar os seus produtos, os seus serviços da forma certa. Eles falam com o cliente não apenas para vender, mas também para ajudar sempre que possível. Na época que eu trabalhava com produtos terapêuticos, eu ganhei algumas premiações usando a estratégia do pós-venda. Muitos vendedores da empresa, na época, eles focavam em vender os produtos mais caros. Eles acreditavam que se oferecessem os produtos de menor valor, eles poderiam deixar de vender os produtos maiores. Como eles queriam ganhar mais comissão, eles focavam nos mais caros. Eu tinha uma outra estratégia. Eu iniciava sempre vendendo os menores. Eu chamava de produtos combate. Esses produtos, eles me ajudavam a entrar no cliente, a fazer a minha primeira venda. Depois, eu fazia um pós-venda diferenciado. A partir daí, ia aos poucos vendendo os outros produtos. E era comum, depois de alguns meses, o cliente já estar usando praticamente todos os produtos da linha, desde os mais baratos até os mais caros. Vendedores campeões, na prática, não fazem vendas. Eles abrem clientes. E com seu trabalho diferenciado, eles conseguem manter esses clientes em suas esteiras de produtos por longos períodos. Ação número 13. Negociadores de campeões vendem mix. Negociadores campeões sabem da importância do mix de produtos para a lucratividade da empresa e também dos seus ganhos. Eles sabem que o lucro, na verdade, está na extensão da linha. Eles aplicam o mapa de oportunidade com frequência para localizar oportunidades de ampliação de mix dentro da sua própria carteira de clientes. Eles não são reféns de um ou outro produto. Quando você aplica o mapa de oportunidade, você irá perceber que dentro da sua própria carteira de clientes, há margem suficiente para você ampliar suas vendas de 30% a 40%. Certa vez, um aluno nosso aqui do programa TSV, Trilha do Sucesso em Vendas, ele foi fazer uma visita de rotina em um cliente para fazer o pedido daquela coleção. Chegando lá, ele foi surpreendido pelo comprador ao saber que a sua marca havia sido escolhida para ser retirada da loja. Segundo eles, a loja estava com muitas marcas e teria que parar de trabalhar com algumas para poder focar em outras. Como um grande campeão de vendas, esse aluno ele tinha o mapa de oportunidade desse cliente e ele conseguiu mostrar para o comprador que a sua marca era uma das que mais girava e que mais gerava lucro na sua loja. E falou para o comprador: olha, eu entendo que essa decisão de vocês é importante e ela faz muito sentido. Mas como que você vai explicar para o dono da loja
que você retirou da loja uma das marcas que mais dá lucro para ele? Bom, o resultado é que, na última vez que eu falei com ele sobre esse assunto, essa rede de lojas ainda continuava comprando dele. Os campeões de vendas, eles sabem que para você comer caviar, é preciso comer muito feijão com arroz. Ação número 14. Negociadores campeões pedem indicações. Eles valorizam esse momento. Eles sabem a hora certa de pedir indicações. Sabem a maneira certa de fazer isso. Eles sabem que uma boa indicação facilita a sua vida como vendedor. Uma boa indicação diminui consideravelmente a jornada de compra do cliente. Recentemente, eu conquistei um novo cliente. Depois de alguns dias que ele estava sendo atendido aqui por nós, ele mandou uma mensagem de áudio falando que havia recebido lá na sua empresa a visita de um conhecido. Em dado momento, ele acabou mencionando que ele estava fazendo negócios aqui com a gente. E essa pessoa que estava visitando ele falou que conhecia o nosso trabalho já há muitos anos e que ele estava muito bem assessorado. Na mensagem que ele mandou no áudio, era visível a felicidade dele. Por ter confirmado, por ter validado, né, que ele havia tomado uma boa decisão em ter nos contratado. Quando eu percebi essa felicidade dele, imediatamente eu respondi com outro áudio agradecendo o carinho e o reconhecimento. Eu aproveitei o momento e lembrei que, na nossa última conversa, ele havia mencionado o nome de um outro empresário. E se ele não se importaria em me passar o contato desse empresário para que eu pudesse divulgar o nosso trabalho sem compromisso. É claro que não demorou muito tempo, rapidamente ele respondeu a mensagem já com o contato desse empresário. E esse empresário indicado por ele já está com a nossa proposta em mãos e nós já estamos negociando uma palestra para a convenção de vendas da empresa dele. Esse é apenas um simples exemplo do poder da indicação no momento certo. Ação número 15. Negociadores campeões batem metas. Eles simplesmente não negociam resultados. Para eles, metas não é opção, é missão. Sempre estabelecem as suas metas próprias maiores do que recebem da empresa. Eles adoram se autodesafiar. Aliás, o desafio é gasolina para eles. É uma das coisas que mais os motiva. Eles possuem metas gerais, metas de mix de produtos, metas de contatos, de prospecção, lembra? Metas de visitas ou reuniões virtuais, metas de ticket médio. Eles se espelham sempre nos melhores. As metas deles sempre são mais específicas, elas são possíveis de medir, de monitorar mensalmente, semanalmente, diariamente. Eles colocam data, prazo para execução. Eles sabem que meta não é chão, ou melhor, eles sabem que a meta é chão e não é teto. Por isso, eles entregam mais do que a maioria. Eles estão sempre entre os 20 e 80 da alta performance da empresa. Ou seja, eles buscam estar sempre entre os 20% responsáveis por 80% dos resultados da empresa. Dá só uma olhada o que fala a nossa aluna do TSV, do Trilho de Sucesso em Vendas, a Vanise, sobre metas. Ela é consultora de vendas de publicidade de uma rádio em Campinas, São Paulo. Meu nome é Vanise, eu sou executiva de conta de uma emissora de rádio em Campinas. Conheci o Regiano através da internet mesmo. E no começo do ano eu coloquei uma meta para mim, antes até de fechar o TSB, de que eu venderia um X até dezembro. Aí chegou outubro, eu consegui já superar esse valor que eu coloquei para mim mesmo de meta, através das técnicas do TSV. Então, vale muito a pena. Eu tenho aí muito que aprender ainda, né? Mas vale muito a pena o TSV de minha parte. Você percebeu como os campeões de vendas costumam colocar as suas próprias metas independente das metas da empresa? E por isso eles conseguem ter o resultado acima da média, não é mesmo? Vamos seguir? Então, número 16. Ação número 16. Negociadores campeões fazem uma boa gestão de clientes.
Eles estudam sua carteira e sabem construir uma boa curva ABC. Eles fazem uma boa gestão das suas visitas, os seus contatos, sua rota de vendas. Sabem que tratar todo mundo igual é um erro grotesco. Cliente lindo merece ser tratado de forma diferente. Quem é o cliente lindo, professor? Bom, cliente lindo é aquele que compra bem, paga certinho, não reclama e ainda indica. Eu sei que parece um sonho, mas pode acreditar, eles existem, viu? Anote isso para você nunca mais esquecer. Se você trata o cliente bom igual o ruim não melhora e o bom vai embora. Campeões de vendas são também bons gestores de pessoas. Ação número 17. Negociadores campeões fazem uma boa gestão de tempo. Para eles, tempo vale mais do que dinheiro. Dinheiro, se perder, corre atrás e recupera. Tempo não. Perdeu, já era. Por isso, para os negociadores campeões, cada minuto é importante. Eles sabem que o jogo só termina quando o juiz apita. Não perdem tempo com conversa fiada, conversas que não levam a lugar nenhum. Eles não perdem tempo também com reuniões extensas, reuniões improdutivas. Não perdem tempo com longas ligações telefônicas. Certa vez, eu tinha um vendedor na minha equipe que era muito legal observar a maneira como ele trabalhava. Ele recebia muitas ligações de clientes durante o dia. Na época, o WhatsApp ainda não era tão divulgado como hoje. O que chamava atenção é porque em menos de 1 minuto de conversa ele falava: mas fala aí, em que posso te ajudar hoje? Ou seja, ele já cortava a conversa fiada e chamava o cliente para o assunto. Pode até parecer grosseiro, mas na verdade isso é profissional. Você vai, de certa forma, educando seus clientes a valorizarem o seu tempo. Uma outra coisa também para você prestar atenção é que campeões de vendas não perdem tempo em grupos de WhatsApp. Sabe aqueles grupos? Aqueles. Você sabe qual eu estou me referindo, não sabe? Aliás, eles procuram nem ficar em grupos assim. Já estamos indo para a nossa reta final. Olha só. Ação número 18. Negociadores campeões fazem uma boa gestão financeira. Há quem diga que para o vendedor vender mais é preciso ter dívidas, que assim ele vai se esforçar mais. Que nada motiva mais do que ter boletos para pagar. Eu concordo em partes. Pode até funcionar em alguns momentos, mas na maioria das vezes acaba deixando o vendedor afobado, estressado, colocando a carroça na frente dos bois. Isso provoca vendas mal feitas, com bastante descontos e margens comprometidas. Uma boa gestão financeira, pessoal, ela melhora a autoconfiança e a qualidade da venda também melhora. Lembre-se, a negociação, antes de mais nada, é um jogo psicológico e vence quem estiver mais forte mentalmente. Ação número 19. Negociadores campeões cuidam do seu mindset, da sua mentalidade. A mentalidade do negociador campeão é diferente. O ambiente que ele frequenta é diferente. O ecossistema que ele participa é diferente. O comportamento que ele possui é diferente. Campeões de vendas estão sempre na busca pela excelência. Eles possuem mindset de crescimento, diferente dos bola murcha que possuem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Campeões de vendas não gostam de perder nem no jogo do par ou ímpar. Eles gostam de estar sempre atualizados, eles investem em si próprio. Eu tenho alunos aqui no Instituto que estão próximos da gente há mais de 10 anos. Não só próximos da gente, estão próximos também de outros profissionais, de outros institutos. Eles estão sempre buscando estudar e melhorar. A diferença deles para os outros é absurda. Preste muita atenção nisso. Não há mais espaço para aqueles pobres de espírito que acham que sabem tudo. Não há mais espaço no mercado para aqueles que não estão dispostos a aprender todos os dias e é para o resto da vida. Não há mais espaço para aqueles que não gostam de estudar. Não há mais espaço para aqueles que querem apenas o bônus da transformação.
mas não estão dispostos a viver o ônus da preparação. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim também. E deixa eu te chamar a sua atenção para mais um ponto muito, mas muito importante. Se você, de fato, quiser se transformar em um negociador de sucesso, essa é uma dica de ouro. Você já deve ter entendido que para você crescer, você precisa sempre separar uma parte do que você ganha para investir em conhecimento, em treinamento. Só que, no entanto, existem algumas coisas na vida que não se pode esperar para fazer, pois são elas que trarão aquilo que você quer. E um exemplo disso é as vendas. Tem gente que fala, olha, quando eu melhorar as minhas vendas e eu ganhar um dinheirinho a mais, eu vou investir em treinamento. Poxa, mas é justamente o treinamento que irá te ajudar a vender mais e ganhar mais dinheiro? O que acontece? Bom, acontece que você não investe porque você não está vendendo. E você não vende porque não está treinando. Simples assim. Entende como essa conta não fecha? Tem gente querendo iniciar a construção da casa pelo telhado. Os números mostram que empresas e profissionais que investem em treinamentos vendem, em média, 59% a mais do que aquelas que não investem. Então, qual é a lógica, professor? Bom, a lógica é, se você quer ganhar mais dinheiro com vendas, primeiro você investe em você. Primeiro você treina. Primeiro você estuda vendas, para depois você colher resultados. Os campeões de vendas, eles sabem disso. Mas, professor, quem tem que investir em mim é a empresa. É a empresa quem ganha com o meu trabalho. Olha, desculpe, coloque amor nas minhas palavras, mas esse é um dos pensamentos mais medíocres que existe. Como que você espera prosperar pensando dessa forma? Eu sei que é ótimo ter alguém investindo em nós. Eu sei também que não é nenhum pecado a empresa investir em você. O que eu estou querendo dizer é que os profissionais diferenciados não ficam esperando por isso. Eu mesmo, se eu tivesse esperado, ou se eu estivesse esperado pelos outros, eu não teria sequer feito a minha primeira graduação. Quanto mais minhas 2 pós-graduações, meu mestrado e as outras dezenas de formações que fiz durante a minha vida. E não teria lançado todos os meus livros também, que já são 5, por sinal. Só para ter uma ideia, na última vez que eu fiz uma soma aproximada, eu já havia investido mais de R$1 milhão no meu desenvolvimento. Eu posso contar também na palma das mãos as vezes que fui ajudado por alguma empresa. Eu me recordo muito bem que quando eu era gestor de uma empresa, eu fui pedir ajuda para o meu diretor, porque eu queria cursar o meu MBA em Gestão Estratégica de Pessoas na Fundação Getúlio Vargas. A resposta que tive foi que a empresa não poderia me ajudar, porque segundo ele, se ele me ajudasse, ele teria que ajudar todo mundo. E eu pensei, poxa, mas por que não ajuda todo mundo então? Mas daí eu falei para ele, olha, eu entendo, mas pelo menos então me libere nas sextas-feiras, na parte da tarde, para eu poder fazer as provas. E ele disse, ok, vou abrir uma exceção, vou te liberar, mas eu vou descontar das suas férias. O que eu estou tentando te mostrar com isso? Se sua empresa te ajuda de alguma forma, fique feliz, seja grato e aproveite essas oportunidades. Mas não seja refém disso. Tem gente aí querendo até cobrar horas extras para participar de treinamentos, ver se tem cabimento disso. Isso pode até ser legal, mas para mim é totalmente imoral. Saiba que a responsabilidade de se desenvolver é sua. Até porque, se um dia você sair da empresa, o conhecimento vai com você, para onde você for. Você não vai tirar o conhecimento da tua cabeça, né, e devolver para a empresa. Ou você vai. Você quer ter sucesso em vendas? Então não seja aquele tipo de pessoa que espera um milagre, mas não quer ir até o santo. Faz sentido tudo isso para você ou eu estou alucinando aqui? Você conseguiu se identificar com alguma dessas ações que nós tratamos nessa aula? O que você já faz hoje e que você não sabia que era uma ação dos campeões de vendas? O que você irá começar a fazer a partir de agora? Olha, eu procurei, do fundo do meu coração, explicar o máximo possível aqui para você. Mas o tempo é limitado e algumas pessoas elas podem estar interessadas em se aprofundar ainda mais sobre esse assunto, ter uma solução mais completa para conseguir vender mais e mudar a sua realidade. Por isso, na próxima semana eu vou abrir as inscrições para o meu programa completo de neurovendas, o TSV,
Trilha do Sucesso em Vendas. Mas eu não vou entrar em detalhes hoje não, tá? Eu vou falar disso mais para frente. Fique tranquilos. O que eu quero agora, na verdade, é fazer uma rápida revisão de tudo o que você aprendeu na aula de hoje. Vamos lá? Vamos comigo? Pois bem, na aula de hoje nós falamos sobre os segredos dos negociadores campeões. E o que você aprendeu? Bom, você aprendeu que negociadores campeões planejam com antecedência. Quanto mais eles planejam, mais eles evitam possíveis problemas. Você aprendeu também que negociadores campeões prospectam continuamente. Na ação número 3, você aprendeu que negociadores campeões conquistam a atenção dos clientes. Na ação número 4, você aprendeu que negociadores campeões geram interesse em seus clientes. Na ação número 5, você aprendeu que negociadores campeões fazem perguntas inteligentes. Você aprendeu também, na número 6, que negociadores campeões ouvem atentamente. Já na ação número 7, você aprendeu que negociadores campeões geram desejo em seus clientes. Na número 8, você aprendeu que negociadores campeões usam gatilhos e atalhos mentais. Na número 9, você aprendeu que negociadores campeões fazem ofertas incríveis. Na ação número 10, você aprendeu que negociadores campeões usam técnicas de fechamento de vendas. Na ação número 11, você aprendeu que negociadores campeões fazem CTA, Call to Action, chamada para ação. Na número 12, você aprendeu que negociadores campeões fazem pós-venda. Já na número 13, você aprendeu que eles vendem mix. Na número 14, você aprendeu que negociadores campeões pedem indicações. Na número 15, que negociadores campeões batem metas. Já na ação 16, você aprendeu que negociadores campeões fazem uma boa gestão de clientes. Na número 17, você aprendeu que negociadores campeões fazem uma boa gestão de tempo. Na ação 18, você aprendeu que negociadores campeões fazem uma boa gestão financeira. E na ação 19, você aprendeu que negociadores campeões cuidam do mindset, da mentalidade. Você viu só quanta coisa você aprendeu na aula de hoje? Sensacional, não é mesmo? Agora, bora colocar em prática e arrebentar de vender. Se você ainda não viu a aula anterior, é importante que você veja o quanto antes. Eu quero que você vá também lá na comunidade do Facebook e coloque o que está achando das aulas aqui da Jornada Sucesso em Vendas. Compartilhe com as outras pessoas a sua opinião, tire as suas dúvidas, se você tiver. Lembre-se que no final da Jornada Sucesso em Vendas, vai rolar uma premiação especial para quem fizer o melhor resumo de cada aula. Por isso, eu recomendo que você publique o seu resumo lá na comunidade, seguindo as seguintes orientações. Vou compartilhar com você aqui. Bora lá? Você vai lá na comunidade, então, exclusiva no Facebook, a comunidade da jornada, e você vai colocar em minúsculo, #resumo aula 2, para a gente saber que o resumo dessa aula. E aí você vai responder essas perguntas. De 0 a 10, que nota você daria para a segunda aula? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu na aula? O que você vai começar a aplicar imediatamente? O que mais você gostaria de aprender nas próximas aulas aqui da Jornada Sucesso em Vendas? Não deixe de participar, beleza? Eu vou ficar aguardando o seu post lá na comunidade do Facebook. Pois bem, nós estamos caminhando para o final da Jornada Sucesso em Vendas e, sinceramente, a aula número 3 é uma das mais importantes do evento. Nós iremos desvendar alguns mitos e fazer uma análise profunda para o seu sucesso em vendas. Se você deseja se tornar um verdadeiro campeão de vendas, essa aula é para você. Te espero na aula 3 da Jornada Sucesso em Vendas. Bora arrebentar de vender? Estamos juntos até o topo.